Agora eu sento pra gente falar sobre um assunto, gente, que incomoda e prejudica a vida de quem passa por esse processo, que é a perda auditiva. Eu recebo aqui no estúdio agora a fonoaudióloga Adriele Pull, que é da Audiomix. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tata. Obrigada. É um prazer estar aqui. Pois é, a gente já fez o meu ponto, eu já mostrei aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Mas, Adriele, como é que as pessoas que estão na dúvida, será que eu estou tendo uma perda auditiva ou não? Como é que elas fazem para identificar isso? Isso. Então, é bem engraçado, porque geralmente são os familiares que percebem primeiro essa dificuldade, né? Quando o paciente, a pessoa tem uma perda auditiva, ela vai se adaptando, quando não está ouvindo bem a televisão, vai aumentando o volume, pede para a pessoa repetir, né? E aí os familiares, quem está próximo, percebe que tem algo que não está normal. Aí quando vai procurar ajuda, é realizado um exame que é a audiometria. Tá. E quais são os sinais, assim, que identificam essa perda auditiva? Isso, então, a questão do volume da TV precisa estar sempre mais alto, pedir para repetir muitas vezes, tem dificuldade em manter conversas em grupo, principalmente quando tem muito ruído externo, né? Eles sentem-se mais estressados, cansados, porque precisa prestar muita atenção no que a pessoa está falando, né? Geralmente precisa do apoio visual, a leitura labial, né? Nossa, e como é que se dá essa perda auditiva? É comum para todo mundo? É só em casos específicos? Todo mundo vai passar por isso um dia ou não? Então a perda auditiva ela é bem comum, mais comum do que a gente imagina, porque tem vários graus, né? Desde leve até a perda profunda. Então não é só aquela pessoa que não escuta nada. Quando tem alguma dificuldade, o ideal já é ir procurar ajuda para tratar o quanto antes para ter um melhor prognóstico, né? Entendi. E existem causas, assim, para essas perdas auditivas? Doenças, a senilidade? O que provoca? Então, a questão da hereditariedade, né? Tem essa predisposição, a questão familiar, tem várias causas na questão de doenças, uso de medicamentos ototóxicos, né? Uso excessivo do fone de ouvido com um volume muito alto. Gente! Isso, a exposição também a ruído intenso por muito tempo, né? As pessoas que trabalham em empresas que não usam o EPI correto, né? A proteção, então tem essa predisposição a ter uma perda auditiva. É porque pra gente que é leigo, muito se pensa quando a gente fala em perda auditiva nos idosos ou nas idosas e por causa da senilidade, mas pelo que eu vi, não. Qualquer faixa etária pode passar por essa situação. Isso, então a perda auditiva ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, né? Desde o recém-nascido até o idoso. Então, claro que a maior demanda é a população idosa com a presbiacusia, que é uma perda auditiva causada pelo envelhecimento natural do corpo humano. Então, o sistema auditivo também sofre essa alteração pelo envelhecimento. A partir dos 60 anos tem que ter esse cuidado maior em relação a perdas auditivas. E aí, se em caso de dúvida, por exemplo, eu estou com dúvida, quero fazer um check-upzão, eu consigo fazer essa audiometria para ter uma noção se eu vou ter uma perda auditiva ou não? Sim, é possível fazer a audiometria, né? Então, ela é realizada numa cabine acústica com fones específicos e o paciente é orientado a sempre nos avisar quando ele identifica o estímulo. Aí, assim, com a audiometria, a gente consegue identificar o tipo da perda auditiva, o grau, a bilateralidade, se é só em uma orelha, se é nas duas, né? Entendi. Então, no caso, quando a família começar a falar, vem cá, tá me ouvindo? Não, tá surdo. A gente fala tá surdo, que é um jeito, não é legal, mas a gente acaba falando. Tem que procurar ajuda. Isso, quanto antes procurar ajuda, melhor. Porque se não procurar ajuda, o que vai acontecer? Vai causar problemas futuros, até questão de memória, a perda auditiva pode agravar, fica mais difícil a questão da adaptação, a gente não consegue ajudar tanto, né? Então, o quanto antes procurar ajuda, melhor mais indicado. E eu acho que é legal de lembrar que antigamente, bem antigamente, havia um receio
né, por conta dos aparelhos, que a pessoa via de longe quem usava o aparelho, né? Eu sei que tu trouxe um aí, vamos mostrar pro pessoal, Isso. então, um aparelho que é uma novidade? Então, atualmente, os aparelhos, eles são muito tecnológicos, né? Avançou muito, são muito discretos. Esse Levanta ali, ó, pra gente mostrar bem direitinho. Aqui? Inclusive, é o usado aqui na TV, né? Esse é o nosso Isso. famoso ponto. Então, é bem legal mostrar, né? Porque Sim. muitas pessoas que trabalham com a televisão também usam o aparelho auditivo como ponto, né? Até para desmistificar, né? Para tirar o medo, aqui, ó, Jair, né? vou mostrar o meu aqui, ó. Olha isso, gente. Não dá nem pra ver. Dá pra ver, Jair? Esse é um personalizado mesmo, né? Não dá pra saber que eu tô usando, gente. Tata, pra que você usa isso? Pra Giovana ficar aqui falando na minha orelha. O que eu tenho que fazer? Ó, aí já coloca aqui, ó. Pum. Tchararam. Isso. Inclusive, tanto o seu modelo customizado quanto esse tem a conectividade com o celular. Exato, a gente faz tudo no celular. Com o notebook, com a própria televisão, né? Então, os nossos pacientes conseguem ouvir perfeitamente a música, vídeos, ligações. Como nós trabalhamos com essa marca exclusiva, também tem a possibilidade de ajuste remoto. Então, o paciente não precisa necessariamente estar sempre na clínica, né? Sim, para poder Então, fazer o facilita ajuste. muito essa autonomia, a liberdade do paciente para adaptação. Muito obrigada pela tua participação. Imagina, eu que agradeço, né, que possamos estar sempre alertos com as questões das perdas auditivas, porque ouvir bem é viver bem. É verdade. Obrigada, Adriele. Obrigada. Obrigada.